desde que o Elon Musk entrou no Twitter, é uma confusão atrás da outra. Mas faz o quê? 2 dias ele fez uma pesquisa no Twitter perguntando se as pessoas gostariam que ele continuasse como diretorzão lá, o chefe CEO. Chief Tweet. No Twitter. Chief Tweeting Officer. A hora que eu vi essa história da pesquisa, eu corri lá para votar, mas já tinha fechado. Vocês conseguiram votar, não? Eu não consegui votar, mas assim, a enquete é mais uma enquete do que uma pesquisa, né? A enquete terminou, acho que uns 17 milhões de pessoas votaram e a grande maioria foi dizendo que o Musk não deveria continuar como CEO do Twitter. Foi 57,5% a favor de que ele saia e 42,5% a favor de que ele fique. Isso é meio que um reflexo da série de confusões, de embrólios em que o Musk tem se metido desde que comprou o Twitter por cerca de 44 bilhões de dólares públicos, né? Porque ele já era um twitteiro público e agora na condição de chefe ele ficou ainda mais exposto de certa forma. E ele tinha dito que ele ia acatar o resultado da pesquisa. Não disse né? quando, mas disse que ia acatar. Não, eu acho que foi assim, foi uma coisa muito engraçada, diferente, porque ele, no dia que ele anunciou que ele ia ser o novo Chief Tweet, ele falou já que estava procurando outra pessoa, outro CEO, que ele não tinha tempo, então outro CEO viria. Se hoje ele chegasse e anunciasse alguém novo, ia ser muito mais, assim, melhor para a parte dele, né, em termos de relações públicas, né? Sim. Ó, fiquei aqui um tempo, fiz o meu melhor, agora estou pegando alguém mais competente do que eu e estou pondo aqui. Eu já estava pensando nisso, eu já estava pensando alguém pra nisso. Agora, substituir. sabe aquela criança que, sabe, perdeu a bola dele, ele tá, droga. Não, mas é exatamente isso. Sabe? Na semana passada, a última coisa de mais impacto que aconteceu antes de o Musk fazer essa enquete, vocês querem que eu fique, querem que eu saia, ele suspendeu do Twitter as contas de uma série de jornalistas, incluindo gente do New York Times, da CNN, do Washington Post, que cobria tech há muitos anos sem dar aviso de que essas contas iriam ser suspensas. Isso tem uma historinha breve que eu quero contar aqui. Havia um perfil no Twitter chamado ElonJet, que basicamente seguia o avião do Musk. Era um robô, não é? Era um robô, era tipo um bot que seguia o que o avião do Musk estava fazendo, para onde estava voando, de onde estava saindo e tal. E essa conta, e a conta do rapaz que administrava aquilo, as duas foram suspensas alegadamente por terem infringido as regras do Twitter. O que o Musk disse é que ele estava sendo vítima de doxing. Doxing, se vocês não sabem, é o ato de você divulgar informações privadas, pessoais de uma pessoa sem o consentimento dela, com o fim de prejudicá-la, com o fim de que ela seja assediada, de que ela seja shamed, né, envergonhada publicamente, enfim, é a divulgação pública, divulgação de informações privadas não consentidas, não consentida. Acho que teve uma onda desses robozinhos aí rastreando aviãozinhos, jatinhos particulares depois da invasão da Ucrânia, né? Sim, foi muito comum. Que vários jatinhos de oligarcas russos começaram a ser rastreados, né? E assim, pousou, né? Decolou. Isso, só exato. Aconteceu bastante com os oligarcas russos. Mas enfim, aí o que aconteceu foi que em seguida a suspensão desses jornalistas todos, de grandes veículos, mas também independentes, o Musk alegou que eles estavam ajudando a fazer o doxing, revelando informações pessoais, colocando a segurança do filho dele em risco, com essa revelação dos voos e tal. São 2 pontos aí. A história do doxing já é discutível porque as informações dos voos eram públicas. Mas vamos dar de barato que ok, você não pode divulgar porque coloca em risco de uma forma ou de outra. Agora, os jornalistas, a maioria dos jornalistas suspensos estava se referindo a essa conta, esse robô do Twitter, que já tinha sido banida. Né? Então, não havia como chegar pelos textos desses jornalistas as informações do avião do Elon, que já não estavam mais lá. A conta havia sido suspensa. Então,
a iniciativa de suspender as contas desses jornalistas foi largamente vista como uma tentativa do Elon de retaliar contra outras coisas que esses jornalistas de tech haviam escrito, que eram críticas à gestão dele, ao modo como ele está dirigindo o Twitter. E a grita foi geral, né? A grita foi dos grandes veículos de imprensa, da turma que cobre tech, que cobre esses assuntos. Houve ameaças de sanções da União Europeia. Representantes da União Europeia vieram a público dizer que aquilo era censura, atividade jornalística, que não havia, que ele não tinha o direito de fazer isso, etc. Ele acabou recuando, né? Ele trouxe as contas dos jornalistas todos de volta, sem dar o braço a torcer. Disse, eu fui vítima de doxing, mas como eu sou magnânimo e tal, eu vou colocar as contas de vocês todos aqui dentro. Enfim, o Musk está... Eu li em alguns lugares, Natália, não sei se você viu também, que investidores dos outros negócios do Musk, a Tesla, a SpaceX e tal, parecem insatisfeitos com o modo com o qual ele está perdendo tempo no Twitter. Li em algum lugar que as ações da Tesla tinham caído, inclusive, em razão disso. E ele está com muita dificuldade, no mínimo, para... Você deve ter lido no Twitter essa história. Provavelmente sim. E ele está com muita dificuldade de fazer o que ele se propunha na rede social, que era, nas palavras dele mesmo, ser um absolutista da liberdade de expressão. A começar pelo próprio Musk, né, que está parecendo, de fato, o garoto dono da bola que tira a bola do campo porque fizeram isso comigo, então não jogo mais. E tem casos desafiadores do Musk também. Para o Musk resolver, né, ele trouxe de volta a conta do Donald Trump. A conta do Trump foi suspensa em 8 de janeiro de 2021, depois da invasão do Capitólio, por apoiadores dele. A conta está de volta, mas o Trump não voltou a twittar. Ele parece que não quer mesmo saber mais do Twitter, mas enfim, está disponível de novo se ele quiser voltar a postar na rede social. Daí tem coisas como o que aconteceu com o Kanye West, né, o rapper casado com a Kim Kardashian, que é uma celebridade, uma figura que vende milhões de discos nos Estados Unidos, milhões de músicas nos Estados Unidos. Ex-marido, né? Eles se separaram, né? Tem razão. E eu aqui, o velho, falando em disco, como se as pessoas não baixassem no Spotify, no streamer, vocês me perdoem. E aí o Kanye, que já havia sido suspenso da rede social por declarações antissemitas, volta e coloca um tweet com uma suástica dentro de uma estrela de Davi. Isso logo depois de ele ter dado uma entrevista dizendo que, poxa, os nazis podiam ser legais, a gente não precisa ficar criticando os nazistas o tempo todo, Hitler teve seu lado bom, etc. e tal. Ele deu essa entrevista para o Alex Jones, que é um conspiracionista americano célebre. O Alex Jones para vocês que não sabem, é aquele cara que passou anos dizendo que o massacre de Sandy Hook, em que um cara de 20 anos entrou numa escola primária nos Estados Unidos e matou 26 pessoas, sendo 20 crianças de 6 e 7 anos, ele passou anos dizendo que o massacre de Sandy Hook foi encenado, que eram atores, que era uma coisa encenada para favorecer o pessoal a favor do controle de armas dos Estados Unidos. E ele foi processado pelos pais, pelos familiares das crianças, das vítimas de Sandy Hook, acabou de ser condenado a pagar $1,5 bilhão de dólares, declarou falência, inclusive. Então, esse cara é o Alex Jones. E esse cara estava achando que o Kanye West estava exagerando, né? Estava constrangido com a defesa que ele fez dos nazistas no programa dele. Aí chegou uma hora que o próprio Musk tweetou dizendo, olha, eu fiz o que pude, mas não dá, vou ter que banir você dessa rede. E de fato fez. Então é difícil, né? Você vai tocar em coisas muito, muito delicadas no lidar com a liberdade de expressão e em que medida você está infringindo ou estimulando que sejam infringidas leis Mas e pegando assim um pouco pelo lado dos usuários em geral, né? Assim, o Musk tinha, assim, há 2 anos atrás, uma legião de fãs, assim, que ele era
como se fosse o Iron Man, sabe? O Stark aqui na Terra, né? O paladino da liberdade de expressão, né? Exatamente. Não, e não só disso, não. O paladino E um cara bem sucedido. Um cara bem sucedido, bem, tech, ligado às coisas que os jovens gostam e tal. E tá indo para o espaço, que é uma coisa muito sedutora ainda hoje, né? O que ele faz com a SpaceX. Sim, e aos poucos ele foi queimando as pontes, né? Eu acho que ele teve uma época que ele começou, qualquer tipo de movimento que ele via tração entre os mais jovens, ele ia lá e queria ser o líder. Então, por exemplo, quando começou o Wall Street Bets, né, e começaram lá a puxar artificialmente o preço da ação da GameStop, depois da AMC, teve um problema com a Robinhood, ele foi lá e ele foi questionar o CEO da Robinhood em nome do Wall Street Bets. Quando todas aquelas ações foram puxadas, implodiram de valor, ele sumiu. Depois, né, começou também, meio que ao mesmo tempo, né, teve lá o boom, né, das altcoins, né, das criptos menos conhecidas, e foi lançou a Dogecoin, que era uma grande piada, né, mas chegou a ter 44 bilhões de dólares de valor de mercado, e aquilo virou pó, literalmente, né. Depois nunca mais falou de Dogecoin. Agora, vira e mexe, ele menciona que vai possibilitar Dogecoin para pagar Tesla e tal, mas foi uma outra brincadeira dele que custou dinheiro para as pessoas. E depois, é isso, ele entra no Twitter, né, com uma proposta de tornar a plataforma o mais aberta possível, né, e a primeira ideia que ele tem, que ele implementa nos Estados Unidos, no Brasil não chegou a ter isso, foi o Blue Check Mark, que ia custar $5 por mês, né, que simplesmente as pessoas, né, o usuário comum do Twitter, falou, não vou nem a pau pagar isso. Não vou, como assim? É liberdade de expressão e eu estou sendo cobrado? Sim. E, inclusive, é uma ideia muito mal pensada, porque isso aí só torna mais fácil você se passar por alguém com autoridade, né, e tentar dar golpes. Que foi exatamente o que aconteceu, né? Porque apareceram um monte de contas verificadas que eram falsas. Johnson & Johnson. Então, verificada, falando assim, a partir de amanhã, insulina é de graça. Isso, tipo de coisa. Eu vi duas verificadas. Uma era de Jesus Cristo e a outra era de Satã. Os dois pagaram $5. Às vezes os dois tinham conta, né? Bane Satã, bane outro. Não, e outra coisa que aconteceu recentemente, que eu acho que também faz parte dessa última pernada agora, foi que ele disse que ele ia começar a shadow ban, que ele ia qualquer tipo de tweet que tivesse link para fora da plataforma. Sim, verdade. Porque uma coisa que porque uma coisa que ele queria, mas não, ele foi para qualquer plataforma. Então, por exemplo, a gente publica aqui na Invi quase todo dia, né, um tweet com matéria para a Invi, o antagonista, que eu sigo no Twitter, o dia inteiro ali. Faça como a Natália, sigam o antagonista no Twitter, por favor, sigam a Cruzé também. Desculpa, Natália. Vira e mexe, você clica ali e cai no antagonista. E é normal, todo mundo faz isso. Todo mundo faz, claro. E a gente já sabe que mesmo hoje em dia, o algoritmo já pune isso, né? Você dá um post lá que são só um comentário seu e vê quantas respostas tem, e você põe um parecido com o link, tem um quinto, um décimo. Sim, o Facebook também faz isso, né? Que é natural. E ele lá atrás, ele até disse que ia tentar manter as pessoas dentro do Twitter de uma forma positiva. A gente vai criar uma plataforma para vídeo, para áudio, né, e que vai ter para streaming, com estímulos maiores que você tem hoje em dia no Twitch, maior que você tem no Google. Então, mas aí o que ele fez foi quase uns 180 graus, né? Ele falou, não, eu quero fazer isso, mas eu vou botar um muro aqui em volta e sou obrigado a ficar aqui dentro. E aí que veio, eu acho que também, mais tudo que você falou, né? Essa sucessão de erros, acho que fez com que as pessoas abandonassem muito a fé, né? Assim, na persona dele. E isso com certeza refletiu na ação, né, dele. Então, eu não sei como estava hoje, mas estava 70% abaixo da máxima. Né? E aí também tem toda aquela história, né? Que ele tem uma coisa meio Ike ali, porque... Ele tem uma vibe meio Ike Batista, né? Muita coisa que ele comprou, ele deu como garantia a ação da Tesla. Então, conforme a ação cai, as pessoas têm medo que em algum momento puxe seu empréstimo de volta, aí tem aquele que dá a posição em ação. Então, houve isso no Twitter. Tem gente que acha que o Twitter vai fechar mesmo, porque... grande parte um rumor forte disso, né? Por causa das demissões, tá queimando inclusive. Dinheiro pra caramba. E, aliás, ele está sendo acionado legalmente por uma série de funcionários do Twitter que estão indo à justiça nos Estados Unidos, alegam não ter recebido compensação, né? E ele tomou uma grande parte do empréstimo que ele usou para comprar de bancos e deu Twitter com garantia.
E 2 semanas atrás, os bancos falaram assim, não, a gente não quer ação de garantia, Sério? a gente quer da Tesla. Ele falou, não, baby, a boa fica comigo. Né? Uma coisa interessante, acho interessante observar nisso que você falou do shadow ban para outras plataformas, etc. e tal. Uma das coisas interessantes, positivas, que o Musk fez recentemente foi a história dos Twitter Files, né, que a gente inclusive divulgou no Antagonista, a história de ele liberar documentos para uma série de jornalistas que estão publicando uma série de reportagens e tweets encadeados sobre coisas que a gestão anterior do Twitter fazia e, no mínimo, iam contra ou limitavam bastante a liberdade de expressão. Ontem mesmo, os jornais deram, nós aqui no Antagonista reproduzimos, a história de que o FBI atuou com o Twitter e o Facebook para limitar o alcance de uma reportagem sobre o Hunter Biden. Hunter Biden, filho do Joe Biden, hoje presidente. O New York Post fez uma reportagem baseada no conteúdo de um laptop antigo dele, e esse laptop conteria indícios de que ele negociou com Ucrânia e China, interesses estrangeiros, etc. e tal, na época em que o pai era vice-presidente, que poderia configurar a interferência indevida dele, Hunter, nas políticas americanas. O último capítulo do Twitter Files, o capítulo 7, mostra que houve ação coordenada do FBI ainda na época do Trump, né? Porque isso foi em outubro de 2020. O Biden era o candidato democrata à presidência, o presidente ainda era o Trump. Mas que houve ação do FBI para desacreditar as acusações contra o Hunter Biden, emoldurá-las como hacking de russos, são russos tentando interferir na eleição americana, e ao mesmo tempo dar rede social para tentar reduzir o alcance dessa matéria do New York Post. Então é uma iniciativa importante e interessante para nós. Agora, ao mesmo tempo, é um shadow ban que ele está fazendo esse shadow ban que alegadamente se deu na reportagem do New York Post, é o que ele está tentando fazer com as outras plataformas. Falando especificamente do Twitter Files, assim, para mim é o maior escândalo que envolve a inteligência americana desde o Snowden, disparado. Assim, para mim tem 3 grandes coisas. Assim. Primeiro é que dentro do Twitter havia claramente ativismo político. Sim. Isso foi o começo do Twitter Files. Exato. Isso está em todas as empresas de tecnologia, mas ali ele está só evidenciado, expôs, né? O segundo é que havia praticamente uma entrada direta dos partidos e dos órgãos de inteligência, né? Isso. NSA, FBI, CIA, tanto o Partido Democrata como o Republicano conseguiam, eles participavam como se fossem membros do staff. Cancela essa notícia aqui, inclusive mandando às vezes bloquear um tweet que tinha 5 likes, né? E o que veio hoje, que eu acho super interessante, é que mostrou que o FBI pagava diretamente para o Twitter o tempo gasto do staff, indo atrás das tarefas que eles pediam. Ou seja, que literalmente a inteligência americana pagava os caras. Eles recebiam do FBI, né? E é um escândalo que não está tomando as proporções que deveria, porque todo mundo envolvido sai mal na foto, né? Sim. Os dois lados da ilha, ou a inteligência americana, logo... Mas Agora, quem assim, puder, leia. É super legal. Sim. Então, é notícia legal. Agora, assim, é interessante pensar qual que é o objetivo do Elon Musk quando ele mostra esses podres, né? Esses desvios acontecendo dentro do Twitter, porque eu acho que a gente passa a ter um olhar ainda mais partidário para as coisas que acontecem no Twitter, né? A gente vê claramente, então, que o Twitter estava protegendo o Hunter Biden. Quem está fazendo isso hoje é o Elon Musk, que é um cara mais próximo do Trump, então, assim, virou uma briga ali de partidária. E o cara está fazendo isso depois de ter pago 43 bilhões de dólares. Em tese, desvalorizando o próprio veículo. Total. Porque, assim, ele provavelmente pensa alguma coisa tipo, agora na minha gestão vai ser diferente. Eu vou expor os podres da gestão anterior e daqui para frente vai ser outra coisa. Mas por que a gente deveria acreditar nisso, né? E ao expor isso, sim, ele está comprando uma guerra frontal com todo mundo que é do status quo, vamos dizer assim, né? Ninguém quer mostrar esses podres, né? Então, isso atrapalha a vida do empresário. Se tem todo mundo jogando contra você, bate na ação, é difícil. Sim. Então, eu acho que no momento de desespero, ele falou, deixa eu soltar isso aqui logo, antes que daqui a pouco eu não conseguir nem soltar isso. Pelo menos algum estrago eu faço.
Mas acho que ele está jogando o negócio no lixo para... Não sei, vamos ver. É muito difícil todo saber, dia, né? todo dia é um capítulo de novela mexicana, você sabe que o padre ele era irmão gêmeo do cara que simulou a própria morte, sabe? E era o pai, sabe? É incrível a história.